Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Afinal de contas, que Espírito Santo é que está na religião? Qual é o Espírito Santo que está na mente dos líderes religiosos? Eu não vou colocar nos religiosos, nos subalternos, nos que compõem o teatro, a plateia religiosa, porque eles, 99,99%, não conhecem nada de Bíblia. São pessoas incrédulas, porque são pessoas que são ignorantes nos escritos bíblicos. Agora, os líderes religiosos, qual é o Espírito Santo que está na mente deles? Que eles dizem serem ungidos, serem homens de Deus, serem mestres, guias, professores. Qual é o Espírito Santo que está na mente dessas pessoas? A minha pergunta é essa. Com base no mínimo conhecimento que eu tenho dos escritos bíblicos, eu acredito que o que está na mente deles só pode ser o espírito do engano. Veja o que Jesus de Nazaré, Yeshua e Yahshua disse. Eu peguei 2 versículos soltos, estou usando aqui o meu aplicativo, ó, My Bible. Peguei aqui, separei, aí quando você coloca Consolador, aparece 4 versículos. Eu vou ler 2 no texto da Nova Almeida Atualizada. Em João 14:26, assim está escrito, João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Aqui o Consolador viria sobre todo mundo ou Jesus estava falando com os seus discípulos? Com os discípulos? Então o Consolador, o Espírito Santo, estaria na mente dos discípulos para eles falarem, para serem testemunhas, para falarem de Jesus, do Criador. Porque em João 15:26, quando porém vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, a pergunta que fica, então daria testemunha de Yeshua e Yahshua. Mas daria testemunho do quê? Da natureza carnal, dos 33 anos que passou, ou o testemunho seria espiritual? No meu modo de ver, é espiritual. É isso. Testemunho da soberania do Criador. E o Criador, ele é o Espírito. Voltando ao Espírito Santo que está na mente, entre aspas, dos líderes religiosos. Vamos apagar a luz, colocar um fundo musical bem suavezinha. Vamos buscar o Espírito Santo. É assim ou não é? Fecha o olho, tudo escurinho. Aí ali a gente chora. É uma coisa emocionante. Eu participei disso. Emocionante. Mas aí eu pergunto a você, mas como que esse Espírito Santo pode se alegrar quando a gente lê Gálatas 2:21? Você viu, eu não ia nem fazer isso, eu ia só falar. Aí você vai lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 21, assim disse Paulo, pelo Espírito da graça. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, peraí. Como que o Espírito Santo, que eu não estou falando que é o Espírito Santo que fala pela boca desses pregadores, não é isso? Mas a religião acredita nisso. Como que o Espírito Santo pode estar conduzindo um líder religioso, sendo que ele está buscando se justificar antes da cruz? Se ele está levando os seus fiéis a praticar o dízimo. 2 enganos. Dízimo nunca foi dinheiro e dízimo foi dado como herança para a tribo de Levi. Números 18, versículo 21 em diante. Como que o Espírito Santo pode estar na mente desses líderes religiosos? Vamos esquecer os líderes religiosos,
porque eles se dizem homens de Deus, não sei o que lá, ungidos, se eles estão ensinando as pessoas, mesmo por uma forma de representação, que assim eles te confrontam você. Não, o batismo nas águas é só uma representação. Como que o Espírito Santo pode estar guiando uma pessoa, um líder religioso, mandando a pessoa ensinar aos seus fiéis, ou então pegar os seus fiéis e jogar numa piscina cheia de coliformes fecais, cheia de imundície? E o sangue que verteu da cruz? Porque Paulo disse assim em Romanos, capítulo 2, capítulo 6, versículo 3, no texto da Nova Almeida Atualizada. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Romanos 6,3. Nós estamos há 2000 anos disso, quase 2000 anos. Mas isso aqui eu estou usando como modelo para dizer qual é o Espírito Santo que está na mente desses líderes religiosos. Então, como que pode o Espírito Santo de Deus estar na mente desses líderes, fazendo-os praticar obras antes da cruz, pisando no sangue que verteu da cruz, levando as pessoas a profanar, a tornar impuro o sangue e purificar a água de uma piscina? Isso é profanar. Que Espírito Santo que está na vida de uma pessoa dessa? Hã? Que Espírito Santo que está na vida de uma pessoa que diz que nós devemos, eu separei aqui, Apocalipse 1,5, que as pessoas devem ir nas religiões, devem comer pão e suco, porque isso é uma comunhão, e você, se você não for para tal da igreja deles, pro templo, você é um pecador. Como que eu posso dizer que Espírito Santo é esse que está ensinando ele a ensinar os fiéis que as pessoas são pecadoras? 1 João, Apocalipse 1,5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E aí? Como que o Espírito Santo está na mente do líder religioso, ensinando ele a falar para as pessoas que as pessoas são pecadoras? Tá certo que aquele sangue que verteu da cruz, eu fico em cima do muro. Aquele sangue lá foi para purificar os pecados dos judeus. Gentios nunca foram pecadores, no meu modo humilde do entendimento. Por que que os gentios nunca foram pecadores? Em 1 João, cadê aqui, meu Deus, até sumiu, 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E as leis foram dadas a quem? As leis lá por intermédio de anjos no Monte Sinai foi dado a quem? A Moisés. Para Moisés transmiti-las a quem? Aos israelitas. Aos que faziam parte das 12 tribos de Israel. E os gentios, onde se está por aí? Quando é que Deus deu essas leis para o gentio? Nunca. Então, gentio, nós nunca fomos pecadores. Nós somos transgressores da natureza carnal. A nossa natureza carnal é transgressor. Pecador, jamais. Então, que Espírito Santo que está falando na mente de um líder religioso? Qual é o Espírito Santo? E mesmo voltando em Apocalipse, que Espírito Santo que fala que ainda... Aqui eu vou colocar no texto da King James Fiel, que esse versículo aqui eu gosto de ler na King James Fiel. Qual é o Espírito Santo que está falando na mente desses líderes religiosos para ensinar a sua plateia que Jesus, Yeshua, Yahshua, o nome que você quiser, ainda irá voltar? Que Espírito Santo é esse? Porque são inúmeras passagens, mas eu só vou ler uma passagem. Que Espírito Santo que está falando, olha, anuncie que formou uma nuvem escura, avise a sua plateia, os fiéis, que Jesus agora volta. Começou uma guerra das formigas lá no Monte das Oliveiras, anuncia que a guerra das formigas lá
Começou a disputa dos reverendo cuscuz, um querendo o cuscuz com ovo mal passado, o outro querendo o cuscuz com ovo cru. Começou a briga. Agora Jesus volta. Que Espírito Santo que é? Porque nós lemos Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Só esse aqui. Na King James Fiel. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo, e também aqueles que o perfuraram, e todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja, amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo, e também aqueles que o perfuraram. Quem perfurou as mãos, os pés, a lateral? Quem foi? Foram os gentios, os soldados romanos. Foi ou não foi? Não está aí na história? Foi. Então aqui estava falando, pelo Espírito de revelação, João estava falando que até aqueles que o iriam vê-lo. Então o Espírito Santo, que está na mente dos líderes, como eles dizem, nós temos o Espírito Santo, não sabe disso? Não sabe disso não? Só quem sabe da volta de Jesus então é os homens? Mas aqui está uma fácil interpretação. Porque isso daqui não pode ser no reino espiritual, porque espírito é igual vento. É abstrato, não é material. Então não tem como você ver um espírito se ele está furado. As mãos, os pés, não tem como. Então aqui foi uma metáfora, uma figura que seria naquela geração que a volta de Jesus, aqui João talvez acreditasse, tirando de Daniel 7,13, eu vi um como filho do homem que vindo sobre as nuvens. Mas aquilo ali era sinal de juízo. E Jesus disse em Lucas 17:24, em Mateus 24:27, se eu não me engano, que ele falou que a volta dele seria de formas de sinais. Mas eles ficam só nas nuvens. Então quer dizer que o Espírito Santo não sabia que até aqueles que perfuraram, porque isso aqui foi no ano 33, a volta dele ocorreu no ano 70, 37 anos, soldados ali, 18, 19, 20, 22 anos, com mais 37 anos, estava tranquilão, firmão ainda. Estariam aposentados, não sei se tinha aposentadoria naquela época, estariam com seus 60 anos, 65, 70 anos. E eles viram, de uma forma espiritual, eles viram a volta de sinais. Porque, afinal de contas, a volta de Jesus se deu no ano 70 em Jerusalém, quando houve a grande e última tribulação. Mas o Espírito Santo, que está na mente desses homens, que eles dizem ter, então não sabe disso? Não sabe disso, meu Deus do céu. Também, será que o Espírito Santo, que dizem que eles têm o Espírito Santo, também não sabe disso daqui? Mateus 24:34. Assim disse, deixa eu mudar para a Nova Almeida atualizada aqui. Assim disse Yeshua, Jesus de Nazaré, Mateus 24:34. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Tudo isto o quê? Tudo que iria acontecer em Jerusalém. Ele falou que não passaria daquela geração. Será que o Espírito Santo que está na mente desses daí falando que Jesus ainda vai voltar, não sabe disso? Não era o mesmo Espírito que estava em Jesus, em Cristo, em Jesus de Nazaré, em Yeshua? Hã? Você é um religioso. Vamos dizer que você é até um líder, você é um pregador. E você diz que o Espírito Santo está em você. Mas o Espírito Santo que está em você não sabe nada disso? Será que o Espírito Santo não conheceu a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 2? Daniel disse assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. A geração que Jesus falou, que não passaria. O Espírito Santo não sabe disso, o Espírito Santo que está na mente desses pregadores. O Espírito Santo também não sabe que os dons, segundo o Espírito da graça que falou pela boca de Paulo, diz que os dons iria durar somente até a vinda do perfeito. O Espírito Santo não sabe que o perfeito veio no ano 70, no juízo, na grande tribulação? O Espírito Santo que os homens dizem que tem. Não sabe não? Porque Paulo disse lá em 1 Coríntios 13, do 8 ao 10,
O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é incompleto será aniquilado. Quer dizer que o Espírito Santo que está na mente desses pregadores não sabe disso? E eles dizem que tem dons? Dom de cura, dom de falar em línguas, aí, só que o dom de línguas deles é o balabachúria cantarábias, que não existe na Bíblia. Nos 66 livros você não acha cantarábias e balabalabá, coisada. Você não acha isso aí. Mas o Espírito Santo na mente desses pregadores não sabe disso? Hã? Não sabe disso, meu Deus do céu. Só quem sabe disso são os pregadores, eles são mais inteligentes, mais espertos do que o Espírito Santo. Será que esse dom de línguas, será que o Espírito Santo, que dizem os pregadores, está na mão, não entende isso daqui sobre dom de línguas? 1 Coríntios 14, 21, 22. Na lei está escrito, Paulo dizendo aqui, na lei está escrito, aspas, falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor, fecha aspas. Na lei está escrito, falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e no meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão. Então, o dom de línguas não são balabachúrias e cantarábias. O dom de línguas são idiomas, é glossa. Quer dizer que o Espírito Santo que está na mente desses homens que eles se dizem ungidos, pregadores e tal, e escolhidos, e predestinados, e eleitos, eles não sabem disso daqui? Que o dom de línguas nunca foi balabachúrias cantarábias? Línguas estranhas, se trata de língua que você, idioma que você não entende, é algo estranho para você? Que nem eu estou aqui, se vir alguém falar em inglês comigo, eu vou entender algumas coisinhas, mas será uma língua estranha para mim. Quer dizer que o Espírito Santo não sabe disso. No versículo 22 de 1 Coríntios 14, portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Então, o dom de línguas, naqueles dias, enquanto até o perfeito vir, havia necessidade desses dons de línguas, para quê? Para falar das grandezas, não é para pedir dinheiro, não é para se engrandecer, era para falar das grandezas do testemunho do Cristo aos estrangeiros. Por isso que havia o dom da glossa, o dom de línguas. Então, essa dom de língua era útil para os estrangeiros. Já para a profecia, o falar de Deus através da palavra, tudo era útil para quem? Para os convertidos. Olha a inteligência e a sabedoria de Deus. Quer dizer que o Espírito Santo que está na mente desses religiosos, desses líderes, não sabe disso. Eu chamo tudo isso de fanfarrice. Me desculpe, eu chamo tudo isso de fanfarrice. Aí você vê esse sapateado, esse reteté, é sapato de fogo, é língua de fogo, é orelha de fogo, é cuscuz de fogo. Cuscuz não, vamos deixar cuscuz de fora. Aí quer dizer que eles falam que é o Espírito Santo, é a manifestação do Espírito Santo, e começa aqueles balabachúria, aqueles rodopio, e a unção do telefone, e a mão de... Quer dizer que o Espírito Santo que está na mente deles não sabe que isso daí é carne pura. Porque 1 Coríntios 14, 32, assim, disse Paulo, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas.
Então, essas pessoas que estão aí no saravá religioso, no saravá pentecostal, o líder que está lá em cima, que ele também recebe um saravá, que ele também fica pulando e saltitando e sambando, e tem até a dança do Michael Jackson, e eles têm aquelas colunas dentro dessas choupanas chamadas igrejas, e eles abraçam, falam que é o Homem-Aranha. Quer dizer que o Espírito Santo, vendo toda essa loucura, está na mente deles, concordando com aquilo? O Espírito Santo não sabe, então, que naqueles dias que existia profetas e que eles profetizavam, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas? Quer dizer que o Espírito Santo não sabe que se uma pessoa dessa realmente estivesse ali com a unção do Espírito Santo, com a sabedoria, ele teria domínio do seu corpo? Ele não estaria naquela palhaçada, naqueles sapato de fogo? Porque no próximo versículo, no 33, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, se tem que falar alguém que está falando pelo Espírito Santo, mas que eu não vou falar, seria uma pessoa que nem eu estou falando com você aqui. Uma forma racional, uma forma decente, uma forma que eu estou controlando o meu linguajar, que eu estou com os olhos abertos, olhando, falando com você. Seria isso. E para finalizar esse vídeo, será que o Espírito Santo não conheceu isso daqui? Porque eles dizem que Jesus vai voltar, o juízo final vai acontecer, o purgatório vai acontecer. Será que o Espírito Santo que está na mente deles, eles dizem, não sabe o que significou Apocalipse capítulo 1, versículo 10? Achei-me no Espírito no dia do Senhor. Aí eles colocam no rodapé da Bíblia de Estudo que esse dia do Senhor era o primeiro dia da semana, domingo. Mas aonde que está isso? Ah, não, está em Atos, não sei o que lá, está em 1 Coríntios, não sei o que lá. Porque no primeiro dia da semana eles se reuniam para fazer coleta e levar aos pobres de Jerusalém, viu, cão guloso? Não era para pôr no bolso, não. Eles recolhiam ali as ofertas, as contribuições, que não se falava mais oferta. Na graça pregada por Paulo não se falava oferta, falava contribuições, porque oferta era coisa da lei. Eles faziam recolher no primeiro dia da semana, não no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, domingo, para levar essas contribuições aos pobres de Jerusalém. Quer dizer que o Espírito Santo na mente deles não sabe disso? O Espírito Santo não sabe que o dia do Senhor, como está lá em Amós, capítulo... Cadê? Vamos ver, achar Amós aqui, capítulo 5, versículo 18. Amós eu acho que sumiu. Aqui, está aqui. Será que o Espírito Santo, que eles dizem que está na mente deles, não conhece isso aqui? Versículo 18 ao 20, Amós 5. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Versículo 19. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso, ou como se, entrando em casa e encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. Versículo 20. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Quer dizer, então, que o Espírito Santo, que eles dizem que está, eu sou ungido, eu recebi, eu tenho o Espírito Santo, que eu falo balabachúrias, cantará, balabalá, balabalá. Quer dizer que esse Espírito Santo não sabia que, Apocalipse 1:10, achei-me no Espírito no dia do Senhor? O Espírito Santo, então, não sabe disso? Quando Jesus falou lá em João capítulo 21, gente, eu ia fazer esse vídeo de uns 10 minutos, mas é tão gostoso a gente falar da palavra do Pai. Lá em João, capítulo 21, o Espírito Santo que está na mente desses caras que eles dizem, não sabe disso aqui? Deixa eu colocar isso aqui no texto da NVI, que fala assim, ó. João 21, 20 ao 22. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? No versículo 21. Quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e quanto a este? Ou seja, como que João iria morrer e iria glorificar? Aí Jesus falou no versículo 22 de João 21. Respondeu Jesus,
Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Quer dizer que o Espírito Santo não sabia que João foi mantido vivo para estar de braços abertos na ilha de Patmos esperando Apocalipse 1:10? No dia do Senhor achei-me no Espírito? Então, aquele dia tão falado, o dia de trevas, o dia de vingança, de cobrança de conta, lá das profecias, de Lamentações, de Amós, de Sofonias, de Isaías, de Ezequiel, de Malaquias 4:5. Deixa eu ler Malaquias 4:5 aqui. Eu sei que você está gostando desse vídeo. Esse vídeo aqui vai ser muito esclarecedor. Cadê, meu Deus do céu? Aqui, ó, Malaquias capítulo 4, versículo 5. Veja o dia do Senhor. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Quer dizer que o Espírito Santo que está na mente desses daí, que eles dizem, não sabe disso? Que o dia do Senhor foi o dia de cobrança de contas? Foi o dia do juízo final? Ocorrido lá no ano 70? O dia do Senhor durou 3 anos e meio, metade de um tempo, metade de uma semana, 1260 dias ou 42 meses. Quer dizer que o Espírito Santo, que eles dizem que está na mente deles, não sabe disso aqui? Hã? Você consegue entender? E para finalizar, vamos para lá? Vamos para lá? Claro que nós vamos. Apocalipse 21, versículo 3. Assim disse o Espírito, pela boca de João, a revelação. Apocalipse 21:3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Quer dizer que o Espírito Santo, que dizem que está na mente deles, não sabe que o próprio Deus, Elohim, o Criador, o Senhor que é o Espírito, ele está em seu templo, seu tabernáculo, e que o seu templo não é mais terreno, o seu templo ele é 100% espiritual, e o templo, o tabernáculo de Deus está no espírito dos homens, de todos os homens. Todos os homens, branco, preto, amarelo, azul, roxo, toda etnia, seja pobre, seja rico, seja homossexual, seja prostituta, seja um ladrão, seja um pregador, seja no espírito, porque o espírito não tem ligação com a carne, não tem. Quer dizer que o Espírito Santo não sabe que o próprio Deus está no espírito das pessoas? Porque os pregadores dizem que Jesus ainda vai voltar, que acontecerá ainda o juízo. Mas eu li para você várias passagens aqui que está escrito que já ocorreu, que já aconteceu. Mas os pregadores dizem que o Espírito Santo está neles. E aí? Vamos encerrar? Coloca no comentário o que você acha, que tipo de espírito que está na cabeça desses pregadores, desses futuristas. Qual é o espírito que está guiando a teologia? Qual é o espírito que está guiando esses que dizem que dízimo é dinheiro? Que o que batismo, que purifica uma pessoa é a água de uma piscina? Que uma criança com 8 dias, 1 mês, tem que ser apresentado num templo? Ah, mas Jesus foi claro, ele veio para cumprir a lei. Aí eu te pergunto, em que templo? Aonde está o templo terreno do Criador? Se ele foi derrubado há quase 2000 anos, lá no ano 70, na primeira era cristã. Fala para mim. Que espírito de santo é que está na vida dessas pessoas? Tá bom? Então eu vou encerrar esse vídeo. E eu acho que foi interessante ele sim. Mesmo ele ter sido um vídeo meio longo. E eu peço que você venha contribuir com esse canal, dando joinha, compartilhando, se inscrevendo, ativando o sininho. E vamos em frente. Vamos em frente, falando, passando o nosso simples e humilde entendimento. Sempre eu digo, não acerte o seu com o meu. Não acerte, não. Sabe o que eu falo não acerte? Porque é o seguinte, o que eu estou fazendo aqui, você tem que fazer. A não ser que você é uma pessoa, um analfabeto, que você não sabe ler. Aí tudo bem. Aí você é uma pessoa mais fácil de ser manipulada. Então você tinha que procurar. Se seu coração está batendo, seus olhinhos estão mexendo, se você tem um pouquinho de entendimento, dá tempo. Procura um Mobralzinho, procura alguma coisinha e vai aprender pelo menos o básico da leitura, para você não se ser enganado.
Então eu falo assim, não acerte o seu com o meu, não é porque eu estou querendo dizer, eu tenho dúvida no que eu estou falando, não é isso, gente. Mas eu não posso ser, como eu não sou um pregador, como eu não sou professor, eu não sou nada, da mesma forma que a cada dia eu venho aprendendo e entendendo mais, você pode fazer isso também. Tem que fazer. Você não pode chegar, Maria vai com as outras, eu vou viver o que esse aqui está falando. Não. Você tem que criar um cerne na sua mente de entendimento. Você tem que ir lá abrir, ler, acompanhar. Peraí, é isso mesmo? Tá. Só que ele leu o versículo 3 de Apocalipse 21, agora eu vou ler o resto. Aí você continua, lê antes, aí você vai vendo se tem sentido aquilo ali. Para você ter um cerne na sua cabeça e ninguém te manipular, ninguém te manobrar. É assim que é. Assim que é. É o que eu penso, tá bom? Então, até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.